Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 148. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O raio do círculo azul, no meio do losango amarelo, será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei número 5.700. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de corte de tecido verde de 180 centímetros por 150 centímetros e amarelo, o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Bom, texto enorme, né? Uma questão típica Enem. Só que essas informações, muitas dessas informações aí, contextualizadas, elas a gente não vai precisar utilizar, muitas delas, porque trata-se do referencial em relação à lei 5.700, mas a gente vai filtrar muita coisa aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender seria o seguinte: o que ele tem disponível? Ele tem disponível, eu vou fazer aqui um quadrado, um retângulo. Ele tem disponível esse pedaço de tecido aqui, que são 180 centímetros por 150 centímetros, para ele fazer a bandeira fiel ao que estabelece a lei. Ele pede a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Eu vou aproveitar aqui o seguinte: olha, ele quer a construção do círculo azul, então eu vou traçar aqui o diâmetro do círculo, e esse diâmetro do círculo ele vai corresponder ao lado do quadrado que ele se referiu. Ó, eu tenho aqui o quadrado. Desculpe, ele não tá, eu não tenho aqui como controlar esse. Isso aqui esse quadrado aqui, ele vai ter esse lado, que esse lado aqui, ele é exatamente o diâmetro do círculo. Aí o que aconteceu? Observe essa informação aqui, a informação 3. Ele diz que o raio do círculo azul, ele vai ter módulo de 3,5.
Então isso aqui vai ser 3,5 módulos e isso aqui vai ser 3,5 módulos. Ou seja, o lado do quadrado que eu estou procurando tem 7 módulos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou transformar esses módulos em centímetros. E onde é que eu vou buscar isso? Aí eu volto para essa figura aqui. O que ele falou aqui no item 1? No item 1 ele me disse que o comprimento tem módulo de 20 metros. Então, se eu tenho 180 centímetros, que correspondem a 20 módulos, então se eu pegar 180 e dividir por 20, eu vou chegar à conclusão que um módulo ele tem exatamente 9 centímetros, tá? Então, como o comprimento ele corresponde a 20 módulos, e para me manter o que a lei diz, se eu tenho 180 centímetros, então eu tenho que calcular o valor de cada um módulo, que corresponde a 9 centímetros. Questão resolvida. Por quê? Porque como o lado ele mede 7 módulos e cada módulo mede 9 centímetros, então 9 vezes 7, 63 centímetros. Resposta correta, letra D. Ok? Então perceba que apesar do texto grande, eu tinha dito até no início que a gente não ia utilizar muita informação, e realmente o raciocínio que a gente pegou aqui foi um raciocínio em que eu peguei apenas 2 tópicos de todo o texto para que eu pudesse resolver a questão, certo?